Olá, caro aluno, aluna que me acompanha nesse momento em que nós estamos adentrando a filosofia contemporânea e conhecendo alguns pensadores que fizeram parte de toda essa perspectiva, esse novo mundo, essa nova forma de pensar e de proceder. Eu trago para vocês hoje, para que a gente possa aprofundar um pouco mais, o pensamento do Karl Marx. Esse filósofo, às vezes, que muitas vezes é entendido de forma equivocada, ao mesmo tempo existe uma relação de ódio, de amor por parte de alguns, mas é claro que nesse momento não há uma doutrinação de ninguém. O que há aqui é uma apresentação de uma perspectiva apresentada por alguém que, querendo ou não, estabeleceu uma forma de pensar e essa forma de pensar faz parte da vida de algumas pessoas espalhadas aí pelo mundo. Por isso vamos pensar. Primeira pergunta: o trabalho define o ser humano? Será que, na medida em que nós trabalhamos, nós nos enobrecemos, nós conseguimos ser definidos pela forma que buscamos, pela forma que usamos para trabalhar? Chegamos então ao pensamento do próprio Karl Marx. Vejam só, o Karl Marx é uma pessoa que está dentro daquele contexto da Revolução Industrial e da consolidação do capitalismo. Tá? Então ele vai estabelecer, é claro, críticas severas quanto ao rumo que a sociedade está tomando. Por que ele faz isso, professor? Porque ele passa a analisar, por exemplo, as condições de trabalho que eram ofertadas aos trabalhadores. Ele passa a analisar os ambientes, muitas vezes insalubres, a exploração de mulheres e de crianças dentro das fábricas que trabalhavam por uma miséria, por uma pequena parcela de tudo aquilo que a empresa lucrava. Logo, então, ele começa a estabelecer uma crítica referente a essa ganância capitalista, esse lucro acima de tudo, inclusive acima do próprio ser humano. E é claro que essa perspectiva, essa leitura de mundo que ele vai fazendo vai favorecer aí as vertentes teóricas socialistas. Primeiro que o Marx, então, ele vai fazer uma revisão crítica do idealismo de Hegel. Porque Hegel falava que o que movimentava o mundo, o que movia o mundo são as ideias. Em detrimento, o Karl Marx coloca, não, são as ações. Não são as ideias, são as ações concretas. É claro que ele vai colocar em oposição, então, a força de trabalho, que é da sua teoria, com o poder, o espírito absoluto apresentado pelo Hegel. Ele vai concordar com o Hegel na questão dialética, esse encontro de ideias contrárias faz com que o mundo se movimente, e ele vai dizer que a história acontece também de uma forma dialética, dentro de um processo dialético. Mas como que ela se dá no dia a dia? Através do conflito entre classes sociais existentes. Como, por exemplo, aconteceu lá com os burgueses e as classes sociais entre os burgueses e os senhores feudais. E que hoje, então, ele diz que precisa acontecer entre os burgueses, os capitalistas, os donos das fábricas, com os próprios proletariados. É por isso que, graças a esse movimento dialético histórico, essa luta de classes, essa movimentação, essa ação humana, é que a filosofia dele também fica conhecida como materialismo histórico ou materialismo dialético. Para o próprio Marx, o trabalho, então, é uma atividade humana e que vai fundamentar toda a produção material de uma sociedade. Vamos ver aqui um fragmento. O sistema de produção dos meios materiais da existência condiciona todo o processo de vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens que determina a sua existência, porém, pelo contrário, é a sua existência social que lhes determina a consciência. Ou seja, o Marx coloca no jogo da vida o próprio ser humano. O ser humano ele passa a voltar a fazer parte da história e ser um objeto consolidador da história, aquele que faz com que a história ela progrida. E é claro que o trabalho, então, vai estar aí como uma das formas de análise do próprio Marx. O trabalho, que até então era visto como algo que enobrece o ser humano, é uma das formas belas do ser humano transformar a natureza em outros objetos. Bem, dentro do Karl Marx, então, surge a relação de produção. Quando se fala em relação de produção com Karl Marx, nós estamos falando da relação entre os donos das fábricas, aqueles que possuíam os meios de produção, os bens de produção, como o quê? As máquinas, o espaço,
a economia, as vendas, e nós temos de outro lado os operários, que são os que vendem a força de trabalho em troca de um salário. Então nós temos duas classes sociais bem distintas, tá? E é claro que para o Marx, economia e política estão sempre relacionadas. Não dá para separar a economia de política, diferentemente do que o liberalismo, inclusive John Stuart Mill, defendia, que o Estado não deve intervir na economia. Economia e Estado são coisas diferentes. A economia ela tem que ficar dentro de uma perspectiva privada. O Marx diz que não. Economia e política andam juntas e precisam ser vistas dessa forma. Essa relação de produção entre trabalhadores e os donos, os burgueses, ou proletários e burgueses, ela vai gerar o que nós chamamos, o que o Marx chamava de luta de classes. Na medida em que essas duas classes sociais elas entram em conflito, a nossa história vai mudando. Um exemplo disso é o feudalismo, que é quando os burgueses, né, aqueles que estavam começando o comércio, incentivando o comércio, abrindo as primeiras fábricas, entram em conflito com os donos dos feudos. Esse conflito proporcionou uma mudança na história. Os feudos deixaram de existir. Ou seja, essa luta de classes, esse conflito de ideias, do interesse dos donos das fábricas e dos trabalhadores, permitiria, segundo Marx, mudanças. Mas é claro que daí os trabalhadores, então, eles precisariam buscar, então, efetivar essa mudança. Bem, dentro da relação de produção aparece também um conceito bem interessante para o Marx, que significa que se chama mais-valia. O que é essa mais-valia? Ela pode ser relativa ou absoluta. A mais-valia acontece, por exemplo, quando o dono da fábrica ele aumentava a produção, exigia dos seus funcionários o aumento da produção. Automaticamente, o seu lucro também aumentava. Mesmo com os funcionários ganhando a mesma coisa. Então, se antes você produzia 10 computadores no dia, o dono da fábrica pedia, olha só, você precisa produzir 15 computadores no dia, senão você vai ser trocado, eu vou colocar outra pessoa no seu lugar. O trabalhador, então, se aliena, porque é a única fonte de renda que ele tem, e ele produz os 15 ganhando a mesma coisa, só que o lucro do próprio burguês aumenta. E ela pode também ser absoluta, que é quando eu aumento a jornada e faço com que esse funcionário ele produza mais. Eu estou sempre tendo essa perspectiva do lucro pelo mesmo preço. Eu pago um pouco a mais para ele, mas o meu lucro ele também constantemente aumenta. E a grande questão que o Marx coloca é que todo lucro fica para o patrão. Os trabalhadores eles ficam apenas com uma pequena parcela daquilo que o seu trabalho lhe proporcionou. Por que eles ficam apenas com uma pequena parcela? Porque não existe outra condição para isso. Eles não têm os bens de produção. Eles não possuem os próprios bens de produção. E é claro que o trabalhador, nesse momento, para o burguês, ele é só mais uma mercadoria. Querendo ou não, ele cai dentro de um processo de desumanização muito grande. O trabalhador é só uma mercadoria que pode ser trocada e substituída a qualquer tempo, quando for possível. Ainda na relação de produção, a mercadoria, então, ela passa a tomar o lugar central no capitalismo e o trabalhador é um mero instrumento, ou seja, aí é que surge a alienação. O trabalhador é um instrumento que vende o seu trabalho, que é a única coisa que ele tem. Ele não tem outra coisa a oferecer senão o seu trabalho. E ele se torna alienado, ele não consegue sair dessa relação. E é claro que o produto tem muito mais valor que o produtor, ou seja, passa a se dar mais atenção aos produtos que se produz do que ao próprio produtor. E é interessante observar que o Marx decreta que o próprio produtor, aquele que produziu, seja o carro, seja o computador, seja o livro, ele não consegue adquirir esses bens com o fruto do seu trabalho. Ou seja, dentro dessa relação de produção, então eu tenho uma limitação na área de atuação do trabalhador. Ou seja, o trabalhador é aquele que vai fazer o que está restrito a ser feito. O operário está restrito a uma função, o trabalho braçal e intelectual então começam a ser divididos. As pessoas que têm um processo mais braçal serão adaptadas a tal função. Aqueles que têm uma adaptação melhor ao intelectual serão colocados em funções diferentes e é claro que a alienação ela ainda continua. Aí nós chegamos então às soluções propostas pelo próprio Marx. Num primeiro momento, cabe o socialismo.
O socialismo ele não é o comunismo, não confundam. O socialismo seria esse momento de passagem, esse momento de transição, aonde depois da luta de classes, então os trabalhadores eles tomam os meios de produção para si, o Estado ainda permanece vivo para organizar esse primeiro momento e para preparar o comunismo. O comunismo, então, seria esse ambiente sem Estado, sem organização e sem instituição, aonde todo mundo seria dono de todas as coisas, as classes, elas seriam extintas e não haveria mais briga, não haveria mais diferença, porque tudo pertenceria a todos e todos iriam compartilhar de tudo aquilo que era produzido. Revolução Russa, Revolução Chinesa, Revolução Cubana implantaram então o socialismo nesses países. E é claro então que o mundo começa a entrar numa grande polarização. É aí que está a briga, que muitas vezes se arruma quando se fala de Marx. Porque de um lado você tem o socialismo, de outro você tem o liberalismo. De um lado você tem os comunistas, de outro lado você tem os capitalistas. De um lado você tem a Guerra Fria e o Muro de Berlim provaram isso. O Muro de Berlim dividiu a Europa praticamente no meio, onde as pessoas elas ficavam separadas dentro de um sistema capitalista, dentro de um sistema comunista, uma prezando pelo liberalismo, outra pelo socialismo, e as pessoas elas acabaram se perdendo dentro desse processo de polarização. É importante então observar essas perspectivas para o Marx, porque não como um aspecto doutrinário, mas como uma corrente filosófica existente que vai fazer parte do nosso cotidiano e que nós vamos encontrar aí nos nossos dias. Agradeço a todos vocês e aguardo na próxima aula.